O caso de 7 policiais corruptos que chocou o mundo inteiro. Esses policiais, que deveriam ser defensores da lei e da ordem, se desviaram de seus deveres e se envolveram em atividades criminosas. O desfecho para eles foi brutal e imediato. Foram mortos no tribunal, em um ato de justiça que levantou muitas questões sobre a falência do sistema de justiça e a busca por vingança pessoal. Está preparado para descobrir cada um desses casos perturbadores? Então, vamos lá. Gerard John Schaefer é um nome que desperta medo entre aqueles que conhecem os piores cantos do crime real. Conhecido por apelidos macabros como o Carniceiro de Blind Creek, o Carrasco e, mais apropriadamente, o Policial Killer, John era um predador que se escondia sob a fachada de um defensor da lei. Nascido em 1946, sua juventude foi marcada por desajustes e caos. A infância do homem foi tumultuada, permeada por constantes mudanças de residência, o alcoolismo do pai e o tratamento severo dentro de sua casa. Durante sua adolescência, ele começou a cultivar fantasias perturbadoras de violência contra mulheres, uma mentalidade doentia que se agravaria com o tempo. Em 1971, ele teve uma breve passagem pelo departamento de polícia de Wilton Manors, um prelúdio sinistro para os horrores que ele perpetuaria posteriormente. Quase um ano depois, em 23 de junho de 1972, John foi contratado como delegado no departamento do xerife do condado de Martin. Esta posição lhe proporcionou acesso ilimitado para escolher e atacar mulheres vulneráveis. Seu modus operandi era friamente calculado e metódico. No dia 21 de julho de 1972, ele encontrou 2 adolescentes pedindo carona, Pamela Narleski e Barbara Branucci, e lhes ofereceu uma carona. Porém, em vez de levá-las ao destino prometido, ele as desviou do caminho, prendeu e as amordaçou. O sequestrador levou as meninas para uma área isolada, onde amarrou elas a uma árvore de cipestre, forçando-as a se equilibrarem em raízes expostas para evitar a estrangulação. Um chamado urgente no rádio obrigou o homem a sair temporariamente, prometendo voltar. Ao retornar, descobriu que as adolescentes tinham conseguido escapar. John tentou justificar suas ações como uma tentativa de ensiná-las sobre os perigos de pegar carona, mas as autoridades logo desmascararam a terrível verdade. Ele foi responsável por ceifar a vida de até 26 mulheres, seguindo um padrão macabro que falamos anteriormente. Sua captura e subsequente prisão puseram fim ao seu reinado de terror. Contudo, mesmo encarcerado, sua história continuou a se desdobrar. Ele tentou negociar sua transferência para um hospital psiquiátrico e até colaborou com as autoridades na resolução de outros crimes, incluindo a desarticulação de uma rede internacional de exploração infantil. Ironicamente, seu fim veio de forma violenta. John foi morto por um companheiro de cela com uma faca que o introduziu mais de 40 vezes durante uma disputa aparentemente banal por água quente. Essa próxima tragédia abalou o departamento de polícia de Los Angeles, quando um ex-oficial, antes celebrado por sua bravura, encontrou um fim trágico enquanto estava sob custódia. Paul Raso, de 46 anos, foi envolvido em um caso de corrupção e abuso, manchando sua reputação e a do departamento. Raso, que havia servido nesse mesmo departamento, foi acusado de crimes graves envolvendo agressão e atos libidinosos contra 4 jovens rapazes, incluindo membros de sua própria família. Ele foi preso em 10 de maio de 2023 pelos detetives do departamento do xerife do condado de Los Angeles, acusados de atos obscenos contra crianças com idades entre 9 e 13 anos. Esses crimes teriam ocorrido entre 2006 e 2017. 2 das vítimas eram familiares de Raso, enquanto as outras 2 eram filhos de uma mulher com quem ele tinha um relacionamento. Antes de sua queda, Raso era um oficial respeitado, tendo recebido a prestigiada Medalha de Valor do departamento por resgatar um homem de um carro em chamas enquanto estava de folga. Ele havia trabalhado como coordenador de formação na divisão de Hollywood, antes de sua repentina saída da polícia em março de 2023. No entanto, as graves acusações transformaram sua vida e carreira de forma irreversível. Após sua prisão,
Hazel foi acusado de 8 atos obscenos contra uma criança e detido sob uma fiança de 2 milhões de dólares. Ele deveria comparecer ao tribunal em várias ocasiões para enfrentar as acusações, mas as audiências foram repetidamente adiadas por razões não especificadas. A situação de Hazel piorou drasticamente quando, na noite de 20 de maio de 2023, ele faleceu enquanto estava sob custódia, recebendo tratamento para um problema de saúde pré-existente. Segundo um porta-voz do departamento do xerife do condado de Los Angeles, Hazel morreu enquanto estava sendo tratado e uma autópsia foi programada para determinar a causa exata de sua morte. O departamento da polícia de Los Angeles, abalado pelas alegações contra Hazel, iniciou uma investigação interna sobre seu comportamento passado, prometendo revisar seu histórico profissional para detectar qualquer indício de má conduta semelhante. A trajetória de Cabo Bruno é uma das mais perturbadoras e marcantes na história do Brasil. Nascido na pequena cidade de Ushuaia, em São Paulo, sua vida desde cedo foi marcada por um apelido que se transformaria em um símbolo de seu destino trágico. Ao ingressar na Polícia Militar de São Paulo, sua carreira rapidamente se desviou para um caminho sombrio. Cabo Bruno, movido por um distorcido senso de justiça, assumiu o papel de vigilante nas periferias de São Paulo, impondo sua própria forma de punição aos que ele considerava criminosos. Seu nome, inicialmente uma referência divertida e engraçada a um alcoólatra local, tornou-se sinônimo de terror e impiedade. Em pouco tempo, sua campanha de violência resultou em números crescentes de mortos. Um caso muito famoso foi o de José Aparo Benedito, que conseguiu escapar da fúria de Cabo Bruno ao fingir estar morto. Esse evento e outros similares chamaram a atenção da mídia, em especial do jornalista Caco Barcelos, que através do Jornal Nacional expôs a brutalidade e a extensão dos crimes de Cabo Bruno. Em 1983, sua série de execuções terminou com sua prisão, sob a acusação de mais de 20 crimes de homicídio da parte de Bruno. Inicialmente, ele confessou um desses crimes, mas posteriormente admitiu envolvimento em cerca de outros 20, embora o número real de vítimas nunca tenha sido completamente esclarecido. As investigações revelaram que Cabo Bruno não agia sozinho. Pelo menos 12 policiais, incluindo oficiais de alto escalão, foram identificados como cúmplices em suas operações, muitas vezes escolhendo suas vítimas arbitrariamente. Com provas esmagadoras, Cabo Bruno foi condenado a 113 anos de prisão, embora tenha tentado escapar em 3 ocasiões. Durante seu tempo na prisão, Cabo Bruno alegou ter se convertido ao cristianismo evangélico, adotando uma nova identidade e se casando com uma voluntária da capela ecumênica do presídio. Ele atuou como pastor dentro da prisão, ganhando seguidores, incluindo criminosos notórios como Lindenberg Alves. Em 2012, após cumprir parte de sua pena, ele conseguiu a conversão para o regime semiaberto, uma decisão controversa devido ao seu histórico de tentativas de fuga. No entanto, a liberdade de Cabo Bruno durou pouco mais de um mês após sua liberação. Ele foi brutalmente atacado e faleceu em Pindamonhangaba, com entre 18 a 20 tiros, em uma aparente execução. Gennady Mikasovich nasceu em 1947. Gennady Mikasovich nasceu em 1947 nas colinas do Oblast de Vitebsk. A comunidade local jamais poderia prever que este jovem, aparentemente comum, se tornaria um dos mais infames assassinos em série da União Soviética. Na juventude, Gennady teve uma vida normal, servindo no exército como muitos outros de sua geração. Em 1971, após retornar à sua terra natal, ele descobriu que sua namorada o havia deixado, o que desencadeou uma raiva profunda dentro dele. Naquela mesma época, Gennady cometeu seu primeiro crime. Em uma noite solitária, ele encontrou uma jovem caminhando sozinha em uma estrada entre Vitebsk e Polotsk. Dominado por seus impulsos sombrios, ele a estrangulou até a morte. Este foi apenas o início de uma série de crimes violentos que continuariam ao longo da década seguinte. Entre 1971 e 1985, Gennady tirou a vida de mais de 30 mulheres na região de Vitebsk. Ele utilizava sua aparência despretensiosa para ganhar a confiança das vítimas, frequentemente as convidando para entrar no seu carro vermelho. Depois de isolar as mulheres, ele as atacava de maneira violenta, roubando dinheiro e objetos de valor. Em algumas das ocasiões, ele até presenteava sua esposa com esses itens roubados, sem que ela soubesse de sua origem. Apesar de sua fachada de homem respeitável,
Gennady mantinha um perfil baixo e era conhecido como um trabalhador diligente e membro do Partido Comunista. Seus vizinhos e colegas de trabalho nunca suspeitaram de sua verdadeira natureza. Enquanto isso, os investigadores locais estavam perplexos com as mortes aparentemente aleatórias e não conseguiam encontrar um padrão claro. Foi apenas na década de 1980 que um detetive jovem e determinado, Nikolai Ignatovich, começou a conectar os pontos. Nikolai suspeitava que os crimes eram obra de um único criminoso em série. Seu avanço veio a identificar que o responsável usava um carro vermelho distintivo, um Zaporizhzhia. Gennady, ironicamente, participava das buscas por si mesmo como membro da Voluntary People's Druzhina, uma organização comunitária de policiamento. Esse envolvimento lhe dava acesso a informações internas da investigação, permitindo-lhe evitar a captura por muitos anos. O erro fatal de Gennady ocorreu quando ele tentou desviar a atenção dos investigadores enviando uma carta anônima a um jornal local, assumindo falsamente a responsabilidade das mortes em nome de um grupo militante fictício. Especialistas forenses conseguiram comparar a caligrafia da carta com a de Gennady, levando sua prisão em dezembro de 1985. Psiquiatras o consideraram mentalmente são, mas diagnosticaram o homem com psicopatia. Após sua prisão, Gennady inicialmente negou os crimes, mas eventualmente confessou, revelando toda a extensão de seus atos horríveis. Ele foi condenado à pena máxima e foi executado por um pelotão de fuzilamento em 1987. O caso abalou profundamente a União Soviética, expondo falhas graves no sistema investigativo que havia condenado e até executado pessoas inocentes em sua pressa para resolver o caso. Entre os exemplos mais trágicos desse vídeo está o caso de Theodore Dyer, um homem que inicialmente parecia ser um vizinho comum e amigável em Grand Haven. Theodore, contudo, escondia um lado sombrio que se revelou de forma devastadora. Em 2012, Mary e sua filha de 9 anos se mudaram para um apartamento ao lado do de Theodore. A princípio, tudo parecia normal e Dyer desenvolveu uma relação próxima com a filha de Mary. No entanto, em junho de 2013, Mary descobriu que o homem estava abusando de sua filha. Ela imediatamente denunciou o crime e Dyer foi condenado por assédio criminal de 1º grau. Enquanto cumpria sua sentença, Theodore Dyer foi colocado em uma cela com Steven Sanderson, um detento condenado à prisão perpétua. Ao descobrir os crimes de Dyer, Sanderson decidiu fazer justiça com as próprias mãos e estrangulou o homem até o fim de sua vida. A reação de Mary à notícia foi complexa. Ela sentiu alívio pela segurança de sua filha, mas também uma tristeza pelo modo violento como a situação foi resolvida. Sanderson, por sua vez, não se considerava um herói, mas acreditava que a verdadeira justiça deveria vir de uma autoridade superior e não de suas próprias mãos. Ao longo da vida de Carol Edward Cole, ele enfrentou muitos desafios e problemas. Desde jovem, Cole foi envolvido em pequenos delitos como furtos e embriaguez, resultando em várias prisões. Após uma breve e problemática passagem pelo exército, onde foi dispensado por má conduta, seus impulsos violentos começaram a se manifestar com mais intensidade. Ele passou a atacar casais em lugares isolados e chegou a ligar para a polícia para falar sobre seu desejo de sufocar mulheres. Apesar de várias internações em hospitais psiquiátricos, onde foi diagnosticado com tendências antissociais perigosas e um medo patológico de mulheres, Cole foi liberado repetidamente, o que se mostrou um grave erro. O casamento com Billie Whitworth, um stripper alcoólatra, marcou um ponto de virada na vida de Cole. Sua obsessão por violência e ódio pelas mulheres se intensificaram e, convencido de que Billie o traía, ele incendiou um motel e tentou sufocar uma menina de 11 anos, pelo qual cumpriu 5 anos de prisão. A infância de Carol Edward também foi marcada por traumas significativos. Sua mãe, Vesta Cole, era uma mulher perturbada, que tinha casos extraconjugais e descontava suas frustrações em Cole, chegando a vesti-lo como menina e ameaçá-lo. Esse ambiente abusivo e a falta de tratamento adequado para sua doença mental contribuíram para sua transformação em um serial killer. Carol Edward Cole começou sua série de crimes em 1971, sufocando S. Louise Buck. Nos anos seguintes, ele também atacou várias outras mulheres, muitas vezes abandonando os corpos em locais isolados. Sua segunda esposa, Diana Fay, também foi uma de suas vítimas. Quando finalmente foi preso em 1980,
ele confessou ter atacado pelo menos 14 mulheres, embora suspeitasse que o número real fosse ainda maior. Condenado por pelo menos 3 séries de assassinato no Texas e sentenciado à prisão perpétua, Cole foi extraditado para Nevada, onde foi condenado por mais 2 anos e sentenciado à morte. Na véspera de sua execução em 1985, pedidos de clemência foram feitos por defensores da abolição da pena da morte, mas Cole recusou. Ele foi executado por injeção letal no início da manhã de 6 de dezembro de 1985. Christopher Jordan Dorner nasceu em 4 de junho de 1979 no sul da Califórnia. Cresceu na região e frequentou a Cypress High School, onde se formou em 1997. Posteriormente, Dorner graduou-se em ciência política na Universidade do Sul de Utah em 2001, com uma especialização em psicologia. Durante seu tempo na universidade, ele também fez parte do time de futebol americano como running back. Desde jovem, Dorner enfrentou o racismo, sendo o único estudante afro-americano em sua escola do 1º ao 7º ano. Essas experiências moldaram sua determinação de se tornar policial, levando-o a participar de um programa juvenil oferecido pelo Departamento de Polícia de La Palma, onde ele residia durante os eventos subsequentes. O homem era geralmente descrito como um homem reservado, proveniente de uma família respeitada. Ele foi casado, mas o relacionamento terminou em divórcio em 2007 e ele não tinha filhos. A vida de Dorner mudou drasticamente em fevereiro de 2013, quando ele enviou um pacote ao jornalista Anderson Cooper da CNN. O pacote continha suas queixas e um manifesto que detalhava suas intenções violentas. A partir de então, Dorner iniciou uma série de crimes que alarmaram a polícia e a comunidade. As ameaças em seu manifesto resultaram em uma extensa caçada policial que se espalhou por várias regiões, incluindo Califórnia, Nevada e até o México. A polícia de Los Angeles tomou medidas de precaução, designando mais de 40 detalhes de proteção para os alvos mencionados no manifesto. Milhares de policiais patrulhavam rodovias e alguns foram até retirados de patrulhas de motocicleta para sua segurança. Em 7 de fevereiro de 2013, 2 policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles foram atacados após investigarem um relato de um possível avistamento de Dorner em um posto de gasolina. O agressor, que correspondia à descrição de Dorner, abriu fogo contra os policiais, ferindo um deles. Mais tarde, no mesmo dia, Dorner foi avistado em San Diego, tentando roubar um barco, alegando que pretendia fugir para o México. Esse incidente levou à emissão de uma queixa criminal federal contra Dorner, acusando-o de fugir para evitar a prisão. Poucas horas depois, o carro de Dorner foi encontrado incendiado perto do lago Big Bear, a aproximadamente 130 quilômetros de Los Angeles. Então, seguiu-se uma busca intensa na área, com mais de 125 policiais vasculhando cada residência. As escolas locais foram colocadas em regimes de lockdown para garantir a segurança dos estudantes. A perseguição culminou em 13 de fevereiro de 2013, quando restos humanos foram encontrados nos escombros de uma cabana incendiada, que tinha sido o foco das buscas. Entre os destroços foi localizada uma carteira com a identificação de Dorner, confirmando a suspeita de que ele estava no local. Agora eu quero saber de você. Já conhecia alguns desses casos macabros? Bom, me conta aqui embaixo nos comentários. Já que você curte casos como esse, eu vou te recomendar agora um vídeo especialmente para você. Então, vai lá assistir agora mesmo. Bom, é isso. E até a próxima, curioso!